Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 25 de julho de 2022. Hoje, segunda-feira, dia especial, dia de festa, São Tiago Maior. E por isso, nosso evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Peçamos a luz, a força, a bênção do Espírito Santo de Deus para bem vivermos esta santa palavra e que Ele nos dê discernimento, coragem, amor e força para bem vivê-la. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda." Então Jesus respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu acho formidável inúmeros trechos desta leitura, nesta reflexão que nós queremos compreender um pouco mais desta palavra antes de rezarmos. Jesus fala muitas coisas, mas eu acho muito bacana e bonito a gente lembrar que essa frase final de Jesus mostra o quanto que ele tem consciência de tudo que está acontecendo na vida dele. E isso para comprovar para as outras pessoas que não têm fé o quanto que na vida de Jesus as coisas não aconteceram por acaso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então aqui ele já está anunciando que daria a vida lá na frente em favor dos outros, né? E mais ainda, neste evangelho, a mãe dos 2 meninos, dos filhos de Zebedeu, pediu para Jesus lugares especiais. Veja, parece que é uma coisa do nosso tempo, da nossa época, que as pessoas querem serem vistas, querem ser merecedoras de uma coisa ou de outra, mas não é do nosso tempo. Já na época de Jesus, essa mãe estava pedindo, por Tiago e por João, um lugar especial. Jesus, em contrapartida, diz: será que ela pode beber o cálice, esse cálice que ele estaria bebendo? Então eles disseram que sim. A lógica dos outros discípulos é muito parecida com a nossa, ficarem indignados. Mas como assim? Acabou de chegar, como é que alguém merece mais do que os outros? Então Jesus tem que fazer as necessárias correções na mentalidade geral das pessoas, indicando a diferença que existe entre eles e os chefes das nações, colocando os discípulos na lógica do serviço, não na lógica dos chefes das nações. Os chefes das nações são tidos como chefes, portanto servidos, aplaudidos, honrarias são dadas a eles. Os discípulos de Jesus vivem uma outra lógica,
a lógica da humildade, a lógica do serviço, isso imitando o Filho do Homem, imitando Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Façamos a nossa meditação. Eu entendo que muitas pessoas hoje ainda têm falta de humildade, né? E às vezes elas querem aqui dentro do coração ficar de certa maneira fabricando, né? Fabricando dentro delas mesmas o desejo de dominar, de ocupar os primeiros lugares, de serem honrados, de serem exaltados. Só que às vezes essa tentação, ela recai no nosso coração também. E é muito importante que a gente faça isso. A gente faça um trabalho de distinguir aquilo que é realmente vontade de Deus daquilo que é um desejo nosso, aparecer, ser aplaudido. Então, que nessa meditação você reconheça que às vezes você também tem dificuldade em servir sem tirar partido algum, sem querer aplausos, sem querer reconhecimentos. Isso é necessário que nós façamos, que às vezes a gente observe o quanto que mesmo sabendo de tudo isso, ainda nós queremos o reconhecimento. Então fale com você mesmo e assuma isso. Eu tenho dificuldade de servir sem tirar nenhum partido, sem me promover, sem esperar algo em troca. Então servir sem ser servido, servir sem ser servido exige aceitar, de certa forma, morrer aos poucos, porque é morrer na vaidade, é morrer no orgulho, é morrer de várias maneiras. Mas nós queremos, de certa forma, aceitar esse desafio e assim viver com o Senhor. Façamos a nossa oração. Senhor, prostro-me hoje diante de Ti para pedir na esperança que me abras as portas como Tu fizestes a mãe dos filhos de Zebedeu e que o Senhor também me pergunte o que queres. Contudo, Senhor, eu quero colocar no meu coração o desejo de pedir que mostre-me o Teu cálice, que eu possa assumir a minha cruz, o meu batismo, o meu ministério, a minha vida, e que o Senhor me ensine a bebê-lo, que me faças participar do meu batismo, ou seja, mergulhar na Tua morte, na Tua ressurreição, e assim transforme o meu sentimento, assim transforme a minha mentalidade, Senhor, para que eu tenha atitudes interiores e exteriores de serviço, que eu tenha atitudes que me colocam como servo, como um humilde e não como aquele que tem que ser exaltado, que eu saiba dar um verdadeiro testemunho da minha vida e que isso tudo seja agradável diante dos Teus olhos. Senhor Jesus, assim como fizestes com esta mulher e com os filhos de Zebedeu, transforma a minha mentalidade, porque às vezes a minha mentalidade é ainda mundana, ainda querendo glórias, aplausos. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a viver a Tua vontade. Amém. Qual é o nosso compromisso de hoje, então? Vou buscar transformar a minha mentalidade. Então, escreve aí, Jesus muda a minha mentalidade. Jesus muda a minha mentalidade. E é lógico, né? Esse Jesus muda não é uma mágica. É Ele, você pedir a Ele a graça, mas ao mesmo tempo você buscar por si esta mudança de mentalidade. Deixe seu like, compartilhe este vídeo, manda para as pessoas que você ama e, lógico, se inscreve no canal. Se você está assistindo pela primeira vez, clica aqui no sininho para que você seja notificado sempre que novos vídeos entrarem no ar. Deus abençoe sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.